O Alexandre e o sobrinho Richard estão morando na mesma casa em Itatiba, interior de São Paulo. Aqui, os dois. O Alexandre é o tio, Richard é o sobrinho. O Alexandre estava passando por um momento difícil. Ele não conseguia emprego e, como não tinha onde morar, foi para a casa da irmã. Só que aí a relação entre tio e sobrinho, que não era boa, ficou ainda pior. Eles estavam sempre discutindo, um sempre xingando o outro. A irmã do Alexandre, que é mãe do Richard, pediu para o Alexandre procurar outro lugar. Ô, Alexandre, vai procurar outro lugar, porque senão isso aqui vai acabar dando briga, não vai ser legal. Pediu para ele ir embora. No dia em que ele resolveu, tá bom, eu vou embora, houve uma última discussão entre tio e sobrinho. O Richard atacou o tio com um pedaço de madeira. Arrastou o tio machucado até o quintal. Deixou ele lá, machucado, o tio morrendo, e o sobrinho foi dormir. Os vizinhos viram o corpo no chão e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o Richard, depois de ter agredido o tio, arrastado o corpo dele, deixado ele morrer ali no quintal, continuava dormindo e foi acordado pelos policiais. Foi preso, ficou 2 dias na cadeia. Vai aguardar o julgamento, acredite, em liberdade. Que absurdo. Balança. Uma família e muitas brigas, um relacionamento cheio de conflitos e, de repente, uma tragédia. Alexandre acabou sendo morto pelo próprio sobrinho durante mais uma briga. A Lucimara contou para a polícia que o irmão dela, o Alexandre, estava morando com ela porque estava desempregado. O problema é que o Alexandre e o sobrinho, o Richard, estavam se desentendendo constantemente. Ela também contou para a polícia que na semana passada os dois começaram a se agredir. A briga veio aqui para o lado de fora. O problema é que o filho da Lucimara teria pegado um pedaço de pau e algumas outras ferramentas que estavam aqui. Ela entrou para casa para esconder as facas, quando ela percebeu que a discussão tinha passado para a agressão física. Ela então foi dormir. Quando acordou no dia seguinte, não percebeu nada de diferente porque encontrou o filho dormindo. Só que ela não percebeu que o irmão, o Alexandre, havia sido assassinado. E, curiosamente, o corpo dele estava jogado justamente no quintal. Ela saiu sem perceber isso. Só descobriu que o filho tinha matado o irmão dela, o tio dele, quando a polícia veio aqui para poder entender o que tinha acontecido, já que os vizinhos tinham acionado pelo 190. Ainda em depoimento, Lucimara contou que o filho não agiu sozinho. Um vizinho, conhecido pelo apelido de G, teria tentado separar a briga, mas como foi agredido por Alexandre, passou a segurá-lo pelo pescoço. A vítima continuou sendo agredida pelos 2 rapazes. Contou também que chegou a pedir ao irmão que deixasse a casa. Alexandre estaria se preparando para sair da residência quando foi morto. Nossa equipe tentou falar com Lucimara, irmã de Alexandre e principal testemunha do crime. A Lucimara está aí, a senhora? Não, não sou eu, ela está trabalhando. Mas ela mora aqui? Mora, mas não está aqui. Alexandre e Richard moravam na mesma casa com a Lucimara, mas tio e sobrinho nunca se entenderam. Alexandre havia perdido o emprego, por isso tinha pedido ajuda para a irmã e estava vivendo com ela no mesmo imóvel. O problema é que Richard, filho de Lucimara, também dependia da mãe. Richard foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar que foi atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram na residência, ainda encontraram Richard dormindo. Ele acabou detido e foi trazido aqui para a delegacia de Itatiba, onde ficou detido. Ele foi ouvido, só que acabou sendo solto na audiência de custódia. Mas o Ministério Público informou que vai recorrer dessa decisão e espera que Richard seja encaminhado ao presídio. O momento da prisão também foi relatado pela equipe da Polícia Militar. Foi perguntado a ele se ele conhecia a vítima. O jovem afirmou que sim, que era seu tio, tratava-se do seu tio. É perguntado novamente para ele se ele sabia
teria feito isso e o porquê. Ele disse que não e que o tio sempre merecia uma surra mesmo. Disse também que ele e o tio haviam brigado e que ele acreditava que Alexandre tinha apenas desmaiado e, por isso, arrastou o corpo para o quintal. Depois das agressões, Richard foi dormir. Mais tarde, quando foi preso, Richard acabou assumindo que matou o tio a pauladas porque estava com ódio dele.